gente! Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Mas antes de começar, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Gente, o que a gente vai precisar hoje vai ser uma Bíblia. Então, muita gente acha que o verdadeiro significado da Páscoa é isso daqui, que é o coelho. Um monte de gente acha que é o coelho. A gente acha que é o coelho que vem e traz ovos pra gente na Páscoa, mas não é. A Bíblia em Mateus, capítulo 27, versículo 35. Abram aqui. A gente vai ler do 35 até os 50. Vou poder ler tudo agora, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Então, Judas entregou Jesus para os soldados do rei. Aí chegou lá onde o rei vivia e o rei falou assim, o rei sabia que Jesus era inocente, mas aí ele falou assim, prende ele e depois solta. Pra prender ele vai ficar um tempo lá e depois vai soltar. Só que aí todo mundo ficou gritando pra crucificar ele, que no tempo atrás era a morte de cruz, que era a morte mais dolorosa e lenta naquele lugar. Aí eles falaram pra crucificar Jesus. E o rei, ele não queria saber de nada, então ele só falou, tudo bem, entregou Jesus para os soldados. Aí os soldados pegaram Jesus e fizeram ele levar a cruz na mão, assim. E ele ficou com uma tiara de espinhos. Gente, não desenho muito bem, só que eu desenhei aqui a cruz e a tiara de espinhos. Que Jesus levou a cruz e eles colocaram uma tiara de espinhos nele. Aí Jesus não estava aguentando mais. Aí eles pregaram Jesus na cruz, pôs ele assim e pregou as mãos e os pés dele. Jesus ficou lá. Jesus, ele ficou lá até morrer. Aí as pessoas, elas iam lá na cruz, antes de Jesus morrer, quando ele não tinha morrido ainda, e ficavam falando assim, olha, já que você é o Filho de Deus, levanta, sai dessa cruz. Aí todo mundo ficava falando isso. Todo mundo passava lá e falava isso. Aí tinha a cruz assim aqui no meio que Jesus estava. Tinha duas cruzes dos dois lados que tinha dois ladrões. Tinha um ladrão e outro. Um dos ladrões falou assim para Jesus. Aí o ladrão falou assim para Jesus, desculpa por tudo que eu fiz, agora eu vou morrer, eu queria, por favor, eu sei que você é o Filho de Deus, por favor, eu quero eu quero viver, eu quero estar no céu. Ele meio que falou para Jesus que ele estava arrependido de tudo que ele fez e que ele queria ir para o céu. E ele se arrependeu de tudo, de todo o fundo do coração. Aí o outro ladrão, ele não estava nem ligando, ele ficou, acho que ele ficou falando que era tudo mentira. Aí um ladrão falou para Jesus uma coisa e o outro falou outra. Aí Jesus morreu e eles poram Jesus em um túmulo. E quando Jesus morreu, na hora que ele morreu, o céu começou a fechar. Tipo, não tinha mais sol. Tava tudo claro, bonito, só que aí depois veio as nuvens escuras e fechou tudo. Fechou tudo. E eles poram Jesus em um túmulo. Aqui, ó, eles abriram esse túmulo com essa pedra, que era muito forte, botaram o corpo de Jesus aqui dentro
e fecharam. Aí deixou Jesus aqui. E esse túmulo aqui tinha uma pedra no meio para fechar, que era muito forte. Aí veio amigas de Jesus, aí veio algumas amigas de Jesus e foram lá. Elas viram que o túmulo estava aberto. Elas foram lá ver Jesus, que estava morto, o corpo dele. Aí elas viram que o túmulo estava aberto. Aí quando elas entraram lá, não tinha nada, não tinha corpo nenhum. O corpo de Jesus já tinha ressuscitado. Aí elas foram lá e elas foram contar para todo mundo. Aí elas ficaram contando para todo mundo que Jesus ressuscitou. Aí Jesus ressuscitou. Então, o verdadeiro sentido da Páscoa é a morte e ressurreição do Senhor. Então, as pessoas comemoram isso. As pessoas comemoram um coelho. Mas nós comemoramos o cordeiro. Então, as pessoas elas comemoram um coelho aqui. E a gente comemora o cordeiro. Tem gente que acha que a comida Tem gente que acha que a comida da Páscoa é isso daqui, ó. O ovo de chocolate. Só que não é. A comida da Páscoa é o pão e o vinho ou suco de uva. É o pão e o vinho. Ou pode ser suco de uva. Mas não tem problema. Na Páscoa, não tem problema você falar pra sua mãe te dar um ovo. Não tem problema você comer o ovo na Páscoa. Não tem problema. Só que você tem que lembrar que o verdadeiro é esse daqui, não é o ovo. O verdadeiro é o pão e o vinho. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. E tem uma coisa que quase todo mundo faz, que na Páscoa é festejar. Um monte de gente faz isso daqui, ó. Festejar, e as pessoas gostam de dormir na Páscoa. Só que vocês têm que orar na Páscoa. Porque você viu que lá quando Jesus foi morrer, ele foi lá e ele orou. Ele ficou bastante tempo, muito tempo orando para dar tudo certo, porque ele tava com medo de morrer. Então, todo mundo gosta de fazer isso daqui, festejar e dormir. Mas a gente tem que orar. A gente pode festejar e dormir, só que na hora certa. A gente primeiro tem que orar. Agora eu vou explicar isso daqui. Por que a verdadeira comida é o pão e o vinho? Porque quando Jesus estava comendo com os discípulos, ele falou assim, ó. Ele pegou o pão. Antes do Senhor morrer, ele foi lá e ele foi comer junto com os discípulos. Aí ele pegou o pão e partiu o pão no meio. Ele pegou o pão e partiu ele no meio. Aí ele falou assim, quando vocês de manhã pegarem e partirem o pão, quando vocês comerem, vocês vão lembrar do meu corpo. Então, o que ele quis dizer com isso? Que quando a gente partir e comer o pão, a gente tem que lembrar do corpo de Jesus quando ele morreu na cruz. E vocês vão perguntar, e para que o vinho? Ou suco de uva? Para lembrar do sangue dele derramado na cruz. Então, e foi isso, gente, o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, já terminei. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Tchau, tchau. Tenha uma boa Páscoa.